Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913, CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. O pastor Carlos Cardoso vai realizar no mês de dezembro o Natal Missionário e está sorteando o seu Fusca para a aquisição de 300 cestas básicas e 3.000 kits para as crianças. Você envia uma oferta de R$50 entrando no site meufuscamissionario.com.br. Escolhe seu número e já vai estar concorrendo a este lindo Fusca 1975 com 70% de peças originais, motor 1300. Diante da situação atual do mundo, temos que estender as mãos aos mais necessitados e levar amor de Cristo a essas pessoas. Nos ajude e venha fazer parte desse projeto, nos ajudando a ir mais longe. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler 3 textos da palavra de Deus. Isaías capítulo 46, versículo 10. João 3,16 e João 12, 24. Se você puder abrir a palavra de Deus, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Gilson Schillemann, pela vida da sua muito digna esposa, irmã Rose. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Gilson. Foi um grande homem de Deus na minha história, na minha vida. Foi ele que me consagrou ao presbitério e me ensinou a ser um grande servo de Deus. E eu louvo a Deus pela vida dele. Quero louvar a Deus por todos os ministros, todos os obreiros, pela vida do nosso querido irmão Clodair, que eu já carreguei muita caixa de som para a equipe Julgal Missões e Evangelismo. Nós já fizemos muita obra de Deus junto, e para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse dia tão especial que é o dia da Bíblia. Glória a Deus. Quantos acharam Isaías 46, 10? Diz assim a palavra de Deus: que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. João, capítulo 3, versículo 16, muitos têm de cor, né, o texto áureo da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João, capítulo de número 12 e o versículo 24. É Jesus que está falando. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra breve ao coração de vocês, com uma pergunta: se Cristo não houvesse morrido. Você pode repetir comigo? Diga assim: se Cristo não houvesse morrido. Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero só dar 3 considerações sobre a Bíblia. Primeiro, que a Bíblia, ela não foi escrita para ser lida. Você sabia disso? A Bíblia, ela foi escrita para ser estudada. E quanto mais você estudar essa palavra, mais você vai conhecer a Deus. Segundo, todo pregador, glória a Deus, 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 glória a Deus. Eu não acredito que desligou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Todo pregador tem o jargão de dizer que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E eu aprendi que a palavra de Deus não se renova, porque só precisa de renovo aquilo que envelhece. A palavra de Deus nunca envelheceu. Ela é nova a todo momento que nós lemos ela. E eu aprendi também que na tradução João Ferreira de Almeida existem 3.566.480 letras, 788.693 palavras, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. E eu aprendi que até o ponto e a vírgula da Bíblia fala conosco. E a Bíblia, ela está sendo muito combatida. Queridos, quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos que Deus, Ele é um ser completo. Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. E esses dias, estudando a Bíblia, eu aprendi algo muito forte no Salmo 139, que a presença de Deus, ela é tão forte no universo, que ela está até no inferno. E quem disse foi o salmista Davi: se eu faço a minha cama no Seol, nas profundezas, no mundo dos mortos, lá também tu estás. E na Bíblia nós aprendemos que Deus é onisciente. E quando nós estudamos sobre a onisciência de Deus e a presciência de Deus, nós ficamos maravilhados. E o texto que eu li de Isaías, capítulo de número 46, verso de número 10, ele nos revela algo muito profundo. A Bíblia está dizendo aí que Deus anuncia o fim desde o princípio. Você sabe o que isso quer dizer dentro da onisciência e da presciência de Deus? É que Deus, Ele não inicia nada sem saber como vai terminar as coisas. Tudo que Deus começa, Ele sabe como termina, porque Ele é onisciente. E quando nós estudamos a onisciência divina, nós sabemos que para Ele não existe a palavra tempo.
passado, presente e futuro estão patentes diante dos olhos dele. E quando nós aprendemos isso, existe uma chave no Apocalipse, que é um livro que eu amo, que é Apocalipse 13:8. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. E quando nós estudamos isso dentro da presciência e da onisciência de Deus, isso quer nos dizer que antes de Deus criar Adão e Eva, antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva, o Cordeiro já estava morto na eternidade. E aí talvez você possa dizer, mas pastor, então Deus sabia que o homem iria cair? Claro que sabia. Então isso tira a força e o poderio de Deus? Não. Quando eu entendo que Deus, ele anuncia o fim desde o começo, que ele nunca inicia nada sem saber como as coisas vão terminar, isso engrandece o nome dele. E isso só nos revela que Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E isso também nos revela que Deus não inicia nada sem saber como vai terminar as coisas. Então isso nos comprova que ele sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de todas as coisas. E é por isso que quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos um Deus completo, um Deus que sempre esteve acima de todas as coisas. No estudo sobre Deus na teologia, nós aprendemos que Deus, ele é transcendente. Sabe o que é isso? Deus, ele é eterno, Deus, ele é imutável, Deus tem todo o poder, Deus está em todo lugar, Deus sabe tudo. E quando você estuda sobre ele, você vai entender que ele não precisa de nada, porque ele é um ser completo. Mas aí vem a maravilha, como é maravilhoso estudar a Bíblia e aprender a outra face de Deus. Além de ele ser esse Deus todo poderoso, ele é um Deus imanente. E quando você estuda sobre a imanência de Deus, isso quer dizer que ele é um Deus de relacionamento. E Deus criou o homem para se relacionar com ele. Glória a Deus. E do Gênesis ao Apocalipse, você vai entender que a Bíblia, ela é toda salvífica. E Deus sempre está disposto a salvar o homem, a libertar o homem e conduzir o homem a um lugar seguro. Glória a Deus. E o texto da Bíblia, que seria a chave de toda a palavra de Deus, fala desta imanência. Então entenda, além de ele ser esse Deus todo poderoso, ele é um Deus de relacionamento. E aí a Bíblia vem em João 3,16 e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o de tal maneira nós não sabemos descrever o tamanho desse amor. Nenhum teólogo até hoje, estudioso da Bíblia, conseguiu interpretar o de tal maneira. Mas a prova que ele nos amou de tal maneira é que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. E quando nós estudamos sobre a encarnação, morte e ascensão de Cristo, ressurreição e ascensão, nós estamos diante de um fato que mudou a história da humanidade. Nós estamos vendo que até hoje Jesus incomoda. Antes dessa pandemia a começar, a Gaviões da Fiel colocou um diabo batendo em Jesus, esbofeteando Jesus. A minissérie Portas do Fundo, nos seus 2 últimos anos, provocaram, e esse ano colocaram Jesus dentro de um prostíbulo, bebendo, se embriagando, como um homem vil dessa sociedade.
Lá na União Europeia, um grande líder da União Europeia colocou Maria vestida de homem, como um homem, para propagar essa agenda diabólica da ideologia de gênero. E porque eles tiram tanta vantagem do Cristo, porque eles tentam humilhar Cristo, é porque Jesus não está numa sepultura, ele está vivo e ele continua incomodando essa sociedade. Glória a Deus. E em João, no capítulo de número 12, verso 24, Jesus ele está trazendo uma lição quando ele está pregando nessa terra, e ele diz: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar sozinho, mas se ele morrer, ele vai gerar e produzir muitos frutos. Jesus estava falando dele mesmo, porque quando nós lemos João capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne, e um dos símbolos da palavra de Deus, do Verbo de Deus, é o trigo. Então Jesus estava falando dele mesmo, porque ele é a palavra encarnada. E em João capítulo 1, verso 14, a Bíblia vai dizer que o Verbo, a palavra, o Logos encarnou, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Agora Jesus ele está trazendo uma grande verdade, que nós devemos meditar sobre ela. Ele está dizendo: se eu vim a essa terra pregar o evangelho e eu não morrer, eu vou ficar sozinho. Mas se eu morrer, vai se gerar vários frutos de todos os povos, línguas, tribos e nações. E eu e você somos fruto, porque ele morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui pelo poder da sua palavra. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas é bom nós meditarmos. E se ele não tivesse morrido? Se ele não tivesse morrido primeiro, não haveria libertação. A Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 3, verso 8, que para isso o Filho de Deus se fez carne. Você sabe por que ele se fez carne? Para desfazer as obras do diabo. A palavra de Deus, ela afirma que Jesus encarnou para desfazer o império das trevas. E porque ele morreu e ressuscitou, 4 impérios foram destruídos pela sua morte e ressurreição. O primeiro império é o mundo. Jesus disse em João 16:33: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. O império do mundo, na Bíblia o Egito representa todo o poderio do mundo. Infelizmente Satanás se acha dono do mundo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, verso 19, que nós sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia vai dizer em Lucas 4 e Mateus 4 que Jesus vai ao deserto, cheio do Espírito, e ele vai jejuar. E veja que o diabo se apresentou a ele, e ele mandou transformar pedras em pão. Ele mandou subir no pináculo, levou, ele transportou Jesus ao pináculo e diz: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E quando você estuda lá Lucas 4 e Mateus 4, a tentação do deserto, você vai entender que o diabo conhece essa palavra de capa a capa. Agora veja que na última tentação, o diabo vai apresentar a Jesus todos os reinos e glória desse mundo.
E Jesus vai dizer a Satanás: arreta-te de mim, porque só ao Senhor Deus nós vamos adorar. Glória a Deus. E o diabo se afastou, e a Bíblia vai dizer que os anjos vieram e o serviram. Quando nós falamos do mundo, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2: a nós, o corpo de Cristo, que cremos nessa palavra, a Bíblia vai dizer: e não vos conformeis com este mundo. E a palavra mundo de Romanos 12, 2 é ainon. E ainon no grego quer dizer o sistema dominado por Satanás. Jesus venceu o mundo, e Ele não quer que aqueles que o servem e o adorem se submetam ao império das trevas, ao sistema dominado por Satanás. Quando nós lemos 1 João capítulo 2, verso 16 a 18, o apóstolo vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Querido, entenda, nós como salvos e crentes nessa palavra, nós não pertencemos a esse sistema dominado por Satanás. Biblicamente nós só somos peregrinos e forasteiros nessa terra, porque quando nós nos deparamos com o poder da cruz de Cristo, nos foi dado o direito de habitar nas mansões celestes. A nossa cidade é a Nova Jerusalém, e Jesus venceu o mundo para que eu e você pudéssemos ter este privilégio de servi-lo e habitar na Nova Jerusalém. Quem crê, diga glória ao nome de Jesus. Segundo império que Jesus venceu se chama pecado. E quando você estuda a palavra de Deus, em Lucas 24, 44, foi o próprio Jesus que disse: era necessário que se cumprisse em mim tudo que estava escrito nas leis de Moisés, nos salmos e nos profetas. Jesus foi o único homem nascido de mulher que cumpriu a profecia. E se ele cumpriu a profecia, ele venceu o pecado, e não houve pecado em nenhuma das suas atitudes. E porque ele venceu o pecado num corpo como o meu e o seu, ele é o único que pode nos absolver do império do pecado. Glória ao nome de Jesus. Agora, quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, verso 18, você vai ver João atônito, porque biblicamente João foi o único discípulo que caminhou com Jesus até a crucificação. João foi o único apóstolo que não morreu torturado. João foi o único apóstolo que teve o prazer de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. João viu Jesus libertar pessoas possessas. João viu Jesus libertar pessoas enfermas. João viu Jesus propagar o evangelho. João viu multiplicação de pães e peixes. E João viu a cruz de Cristo. Ele viu Cristo transpassado pelos nossos pecados. E por causa do evangelho, João foi levado à ilha de Patmos. Alguns estudiosos dizem que João foi lançado num tacho de óleo fervente, e ele foi lançado em Patmos para morrer. E João foi o apóstolo que teve a revelação do livro da revelação das últimas coisas, o Apocalipse. E veja que Jesus vai se apresentar a João com o corpo ressurreto. E João vai ficar atônito. E Jesus vai olhar para João e vai dizer: não tema, João, eu fui morto. Você estava lá na minha morte, mas agora eu estou vivo. E eu tenho nas minhas mãos, glória a Deus, as chaves. E chaves no Apocalipse é símbolo de poder e autoridade. Jesus estava dizendo: eu tenho autoridade, eu tenho poder sobre dois impérios. Primeiro, o inferno, porque o inferno não tem poder sobre Cristo,
e nem sobre aqueles que servem a Cristo. Eu vou repetir: o inferno não tem poder sobre Cristo, e muito menos sobre aqueles que servem a Cristo. Glória a Deus. Todo o império das trevas foi dissipado pelo poder do Calvário. Agora entenda que Jesus quebrou e destruiu outro império para nos ver livre. Jesus venceu a morte. E a morte, até a morte e ressurreição de Cristo, era a secretária de Satanás. Mas veja que Jesus disse: se eu morrer, se o grão de trigo for sepultado, ele vai gerar muitos frutos. Aleluia. E numa das mensagens de Cristo, ele pregou e disse: eu vou dar a minha vida, mas eu vou tornar a tomá-la. Sabe por quê? Porque a morte não tem poder sobre Cristo. E o império da morte foi destruído. E agora todos aqueles que servem a Cristo não temem a morte. Todos aqueles que servem a Cristo, biblicamente, João 11, 25 e 26, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele disse: todo aquele, verso 26 de João 11, que crê e vive em mim, nunca morrerá. E ele faz uma pergunta: você crê nisso? Querido, entenda que quando a Bíblia diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, todos têm em mente que a morte, que é o pagamento do pecado, é a morte física. E não é essa morte que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o salário do pecado, a morte ali em Romanos 6, 23, é uma separação eterna de Deus. Esta é a punição do pecado. É uma separação eterna de Deus. Mas no mesmo versículo está dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. É a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Quem tem Cristo tem o dom da imortalidade. Diga glória ao nome de Jesus. Se ele não houvesse morrido, não haveria libertação. Segundo, se Cristo não houvesse morrido, não haveria resgate. O pecado tornou o homem refém e escravo. E quando nós estudamos sobre a doutrina do pecado, nós temos que entender que ninguém é pecador porque peca. Você não é um pecador porque você comete pecado. Salmo 51 é um dos salmos mais tremendos da Bíblia, porque é um salmo de confissão. E Davi, ele vai dizer no verso 4: em pecado me concebeu a minha mãe. Todo ser que nasce após a queda adâmica, nasce sobre o domínio do pecado. Entenda que a tua alma se volta a Deus. O teu espírito pertence a Deus. Mas a tua carne, ela nunca se converteu. E a tua carne, ela luta contra o propósito de Deus. E o propósito de Deus luta contra a tua carne. E agora compreenda que quando nós olhamos para o pecado, ele gerou a necessidade de um pagamento de dívida. E é por isso que quando você corre pela Bíblia, você já vai ver lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, verso 22, que Deus vestiu o homem. E ali você vai aprender que para Deus vestir o homem, ele sacrificou
um animal. E o animal que foi sacrificado pelo próprio Deus para cobrir a nudez do homem, já apontava para a cruz de Cristo. Quando você lê Levíticos capítulo 16, isso foi instituído em Israel o dia da expiação. E a palavra expiar significa cobrir o pecado. É para que o homem, por um período de tempo, tivesse o seu pecado coberto pelo sacrifício de um cordeiro oferecido pelo sumo sacerdote. Porque o homem vivia sob o domínio do pecado. Agora entenda que desde que o homem pecou, houve a necessidade de animais serem sacrificados. É como que se uma punição tivesse que ser paga pelo pecado do homem. E agora quando você lê 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, você vai entender que a única moeda aceita por Deus, pelo resgate da alma do homem, é o sangue que Jesus derramou. Querido, compreenda que com $1 bilhão eu não livraria a tua alma do inferno e não resolveria o problema teu com Deus. A única moeda aceita pela tua alma é o sangue que Ele derramou. E é por isso que a Bíblia vai dizer que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. Isso quer dizer que nós fomos sequestrados pelo pecado e o sequestrador pedia um pagamento. E Cristo pagou a dívida. Ele pagou a dívida. É pelo sangue de Cristo que nós fomos resgatados como um cordeiro imaculado. Glória ao nome do Senhor. É por isso que as últimas palavras mencionadas na crucificação foi: está consumado. Repita comigo: está consumado. Irmãos, isso é tão forte que você aprende isso no latim e no grego. Agora entenda, no latim, está consumado, era escrito assim: consumado isto. E você vai aprender no latim que no tempo antigo as pessoas, elas recebiam salário de 3 em 3 meses e de 6 em 6 meses. Então os armazéns vendiam fiado. E então quando as pessoas, elas recebiam o salário e elas chegavam no armazém para pagar a dívida, o dono do armazém puxava a cédula do cliente e ele escrevia assim, ó: consumado este, a dívida está paga. Quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo: a dívida do homem já está paga. Agora, quando você lê está consumado no grego, ela é tetelestai ou tetelestai, que quer dizer assim, ó: está feito, continuará feito e para sempre estará feito. Você sabe o que isso quer dizer? A dívida do homem está paga, continuará paga e para sempre estará paga. Querido, Jesus te ama tanto. Eu vou repetir: Jesus te ama tanto que Ele preferiu morrer no teu lugar do que viver sem você na eternidade. Eu vou repetir: Jesus te ama tanto que Ele preferiu morrer no teu lugar do que viver sem você na eternidade. Diga glória, porque Ele te ama.
Diga glória, porque Ele pagou o preço do resgate da tua alma. A tua família talvez não te entenda, teus amigos te desprezem, mas Ele continua te amando. Aleluia. Agora compreenda, terceiro, se Cristo não houvesse morrido, não haveria perdão para o pecado. O pecado, ele é um vírus. E isso Deus me deu ontem em Minas Gerais. Eu estava em Minas Gerais ontem, pregando em cima de um trio elétrico, e Deus me deu isso. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de morrer de um vírus. As pessoas estão atormentadas por causa de um vírus. Se nós estivéssemos atormentados com o pecado, como nós estamos atormentados com esse vírus, a nossa vida espiritual seria diferente. Porque você nasceu sob o pecado. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separa do propósito. E é por isso que a palavra pecado é errar o alvo, é ir contra o propósito, é contra a divindade, é ir contra o Todo-Poderoso. Agora compreenda, querido, que o único remédio para o nosso pecado é o sangue que Ele derramou. E quando você estuda o Salmo 51, você vai entender que você sabe que Davi confessou o pecado. Não é porque ele falou com um sacerdote. Não é porque Davi falou com um profeta. Você sabe por que você sabe que Davi se arrependeu e confessou o pecado? Porque ele escreveu. E isso confronta a nossa religião. Deus enviou o profeta. Ele poderia ter mascarado. Ele poderia fazer um culto pelo seu pecado. Mas no Salmo 50 é a alma de Davi clamando por socorro. E nas entrelinhas do Salmo 51, você sabe o que Davi estava dizendo para Deus? Senhor, o Senhor pode tirar meu trono, minha coroa, meu reino, mas eu não suporto mais viver sem a alegria da tua salvação e a presença do teu Espírito Santo. 1 João capítulo 1, verso 7. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Oh glória! 1 João capítulo 1, verso 9. Olha que texto tremendo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis. Não é bom errar o alvo. Não é bom ir contra o propósito. Mas se porém vocês pecarem, vocês têm um advogado junto aos céus, Jesus Cristo justo. Eu li esses dias uma ilustração que me impactou. E eu creio que Deus está falando com servos aqui, que estão escravos e dominados de determinados pecados. E o diabo está se aproveitando da sua fragilidade para te condenar e te lançar eternamente para fora do propósito de Deus. Mas querido, entenda, nessa ilustração era de um empresário que tinha um funcionário que gerava muito lucro para ele.
E ele gerou milhões para o seu patrão. E de repente ele teve um erro numa negociação. E ele fez o empresário perder muito dinheiro. E sabe o que aconteceu? Os funcionários da empresa chamaram o patrão e disse: manda embora. Olha o prejuízo que ele lhe causou. Ele não merece mais trabalhar nessa empresa. Aí sabe o que o dono da empresa fez? Mandou puxar a ficha do funcionário e quanto de lucro ele já tinha lhe dado. E ele puxou a ficha, chamou os funcionários aqui: olha aqui o quanto eu ganhei de dinheiro com ele. Você acha que porque ele errou o cálculo, eu vou mandar ele embora? Eu sei a capacidade que ele tem. Agora entenda. Quem dera, querido, que nós tivéssemos uma vida triunfante, que nós não errássemos o alvo, que nós não pecássemos, mas nós pecamos. E existem pessoas que estão me ouvindo aqui, que pecaram, que a tua consciência está te condenando, que o diabo está te dizendo: vai para o mundo de uma vez. Termina a tua história com a tua família, destrói teu casamento. Mas sabe o que o céu está te dizendo? Eu não abro mão da tua alma. Eu sei o poder que eu coloquei dentro de você. Eu plantei valores eternos em você. Eu não abro mão da tua alma, porque eu sei o preço que eu paguei para te ter na minha presença. Levanta a tua mão direita para o céu, porque eu vou profetizar a palavra. O pecado não vai mais ter domínio sobre a tua carne, porque tu não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu vou profetizar a própria palavra, Romanos 8:1, e isso é para o inferno escutar. Agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Abra a tua boca e adore aquele que morreu para te libertar. Aleluia. Oh glória. E agora eu vou concluir. Se Cristo não houvesse morrido, não haveria paraíso. Repita comigo: não haveria paraíso. Não haveria paraíso. Queridos, quando você lê Lucas 23:43, Jesus está na cruz entre dois malfeitores. E um dizendo: se tu és o Cristo mesmo, salva-te a ti mesmo e salva nós. Mas o outro repreendia aquele e dizia: tu não temes a Deus? Estando nós na mesma condenação. Nós estamos aqui porque cometemos crime, mas este homem nenhum crime cometeu. Aí ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Oh glória a Deus. E eu quero te dizer, querido, que nós estamos vendo o mundo agora. Talvez você não saiba, mas todo o planeta Terra, ele será destruído. E não só o planeta Terra será destruído. Todo o nosso sistema solar será destruído. E isso está na Bíblia. Quando nós lemos o livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 ao 13. A Bíblia vai dizer, 2 Pedro 3, do versículo 10 ao 13. Olha o que a Bíblia diz. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que as pessoas vos convém ser em santo trato e piedade,
Agora olha o que diz o verso 12 e o 13. Aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão, mas nós, eu e você, olha o que diz a Bíblia, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Aleluia. Em 10 minutos eu vou concluir essa mensagem. Nós estamos agora, nesse exato momento, vendo o mundo se estabelecendo dentro de um governo único. Tudo que a pandemia trouxe foi para gerar algo que a sociedade chama de globalismo e de um controle totalitário absurdo. Eu estava vendo ontem um advogado falando na audiência pública de Brasília sobre o passaporte sanitário, e ele falou que tudo que a China implantou para dominar a população inteira está sendo implantado agora através do passaporte sanitário. A China, ela tem hoje mais de 400 milhões de câmeras de reconhecimento facial. E antes de eles estabelecer o crédito social, que é um valor que todo chinês recebe, eles trouxeram todos os cidadãos chineses para uma obrigatoriedade de um cadastro. Que quem não tivesse esse cadastro não se poderia estudar, trabalhar, andar de trem, andar na rua. E sem questionar a toda a população chinesa, que é mais de 1 bilhão de pessoas, teve que se submeter. Após eles terem o cadastro, foi implantado um sistema de câmera, e após eles criaram o crédito social, que é um valor que cada cidadão chinês recebe do governo, e através do ramo tecnológico, eles controlaram todo o sistema de internet. Você sabia que se um chinês falar mal do governo comunista da China, na hora a internet dele é desligada, ele perde ponto no crédito social, ele não pode tirar passaporte, ele não pode sair da sua cidade, e ele perde todo o benefício do governo chinês. É um sistema tão absurdo de controle, que se uma pessoa clandestina quiser andar na China, ela é encontrada em 7 minutos. Se a pessoa, esses dias eu vi essa reportagem, a mulher, ela saiu atrasada para ir para o trabalho. Sabe o que ela fez? Ela pulou a catraca do metrô. Ela ficou presa 3 meses. Porque lá tudo é controlado pelo governo. O mesmo sistema está sendo instaurado no mundo através do passaporte. Porque já foi comprovado que o imunizante não salva ninguém. E sabe o que acontece? As pessoas agora, elas estão dando a sua para andar com passaporte e pela uma pseudo-segurança oferecida pelo governo. E queridos, não é no Brasil, são nos 193 países do mundo. É o mundo todo que está se adequando a um sistema de controle totalitário jamais visto. Estude sobre o que está acontecendo na Austrália. Campos de concentração. Pessoas que não estão se imunizando, eles estão tirando do meio da sociedade. Na Alemanha, essa semana, o exército foi colocado na rua. E há dias, quem não tomou o imunizante na Alemanha está trancado dentro de casa. A Áustria está num lockdown absurdo. Multas agora no governo alemão para quem não se submeter ao controle. E sabe aonde vai levar tudo isso? A uma unidade monetária. O ano de 2022, todo o dinheiro físico do Brasil vai desaparecer. Quem falou isso, pastor Carlos? Paulo Guedes e o presidente do Banco Central. Nós estamos caminhando para o real Bitcoin. O real Bitcoin será a moeda brasileira, como o euro Bitcoin, como o dólar Bitcoin, como o país Xing Ling tem a sua moeda, e todas as nações do mundo vão exonerar todo o dinheiro. E o próximo passo desse passaporte é vincular ele à moeda. Só que agora compreenda aqui,
Nós estamos caminhando para o fim da propriedade privada. Em Fortaleza, essa semana, 5 estabelecimentos fecharam, porque não estão obrigando o povo a apresentar o passaporte. É simples entender. O camarada é um empresário, ele paga imposto municipal, estadual e federal, e agora o governo manda no seu estabelecimento, e ele tem que se submeter, porque se eu sou dono da minha casa e do meu estabelecimento, é eu que determino quem entra e sai. O presidente dessa nação, ele está alertando sobre a liberdade dos brasileiros, e o povo não está entendendo. Nós perdemos um ministro de Relações Exteriores chamado Ernesto Araújo. Sabe por quê? Porque ele denunciou todo o controle da nova ordem mundial. Leia o blog de Ernesto Araújo, ele não é cristão, e ele tem declarado o controle totalitário e a nova ordem mundial que está se estabelecendo. Apesar que muitos têm isso como teoria da conspiração, o império da besta está se armando diante dos nossos olhos. E o mundo caminha para um só governo, uma só moeda e uma só religião. Há poucos dias atrás teve uma reunião no Vaticano, que estava líderes de todas as religiões, e inclusive um pastor assembleiano, que chamou o Papa de Vossa Santidade. Um ecumenismo está se armando. Algo está para ser criado em 2022, que vai ser inaugurado em Dubai, o templo da família abraâmica, aonde judeus, cristãos e muçulmanos adorarão a Cristo no mesmo lugar, ao seu Deus no mesmo lugar. Compreenda que tudo isso está se armando diante de nós, e nós estamos caminhando e vendo a humanidade caminhando para o império da besta. Mas eu e você temos que entender que isso é um cumprimento profético. Eles estão querendo reduzir a população, e quando você lê o Apocalipse, você entende que a redução populacional não é uma ideia do governo globalista. Se alguém aqui é da prefeitura aqui, e todo começo de ano tem uma ordem de trabalho, eles trabalharam todas as prefeituras do Brasil esse ano, a Agenda 2030. E a Agenda 2030 é a agenda da redução populacional. É um mundo sem fome, um mundo sem miséria, um mundo sem desigualdade, um mundo ideológico, um mundo de empoderamento feminino, é um mundo da questão climática. E para não haver miséria, não haver fome, haver inclusão social, educação, para haver verba para tudo isso, é só reduzindo a população drasticamente. Só não enxerga isso quem não quer. E esses dias uma mulher sábia falou comigo: mas pastor, não é melhor isso? Porque quando você olha para a África, pastor, as pessoas comem. Tem gente na África, meu irmão, eu conheci um missionário da África esses dias, que na região deles eles comem 2 vezes por semana. E cortou meu coração, porque estava minha esposa comigo, ele estava dentro de um hotel fazendo, e ele estava lá, um banquete, e sabe o que ele falou? Eu não vou comer, pastor, porque eu não posso me acostumar, porque eu vou voltar, e se eu voltar, eu vou sentir falta dessa comida. E compreenda, querido, que quando você olha de uma forma grosseira, parece que é um mundo maravilhoso que eles estão querendo criar, mas é um mundo de um controle tão absurdo, que ninguém, em pouco tempo, eu não sei se chega a metade de 2023, ninguém vai poder comprar, vender, negociar, se não estiver dentro do cadastro do sistema do governo mundial. Muita gente não entende que esse imunizante, que eu não posso falar o que é, porque senão o YouTube derruba minha live, que eu chamo de canetada, todo o insumo dele vem da China. Pode ser americano, pode ser europeu, vem do mesmo lugar. O sistema que está sendo instaurado no passaporte, ele é uma imitação do mesmo lugar. Então o que está sendo criado? Leis que vão obrigar a humanidade a se submeter ao governo do líder mundial. E muitas pessoas acham que isso é teoria da conspiração. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nós estamos amando a terra.
Esses dias um pastor chegou para mim e disse: pastor, eu vou ver meus netos crescer, eu vou ver meus filhos na faculdade. Eu estava pregando uma grande igreja, que eu não vou falar o nome, falando da volta de Jesus. O pastor se levantou e disse: não volta agora não, Jesus, porque está bom demais aqui nessa terra. Eu preguei na Baixada Santista esses dias, um grupo de jovens me fechou e disse: pastor, eu nunca ouvi mensagem do céu em cima desse altar. Nós nos esquecemos que a nossa habitação não é a terra. Ele morreu para nos dar vida eterna. Você sabe que a vida eterna é uma eternidade na presença dele. Agora compreenda: todo esse sistema que você está vendo está sendo armado. E isso aponta para o maior evento do planeta Terra. A qualquer momento, querido, milhões de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações vão entrar na Nova Jerusalém. E eu não tenho dúvida nenhuma na minha alma. Eu não tenho dúvida nenhuma na minha alma que eu prego para uma geração que não vai provar a morte física. Assim como Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Assim como Elias foi levado num redemoinho. A qualquer momento ele vai vir nas nuvens do céu. A trombeta vai soar. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E depois eu e você iremos ser arrancados dessa terra. Agora compreenda que o governo do anticristo é um governo de caos. Serão 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, o Armagedon, que será a marcha do anticristo para exterminar os judeus. 7 anos de juízo sobre a terra. E todas essas leis criadas estão atraindo a ira de Deus. Querido, abra a sua visão. 30 cidades da Bahia estão debaixo d'água. Nós estamos com um vulcão nas Ilhas Canárias chamado Cumbre Vieira, há mais de 80 dias em erupção. E hoje ele entrou em erupção, que as lavas chegou a 6 km de altura. Aquele vulcão, ele está numa ilha toda trincada. E já existe documentários, existe muita mensagem preditiva que esse vulcão vai trincar. E ele vai gerar uma tsunami na América do Norte e vai pegar até a Bahia. Nós estamos vendo, eu recebi vídeo hoje dessa região que houve o ciclone bomba lá, na Bahia. A terra está fervendo. A terra está trincando. Vários vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo. Jesus disse em Lucas 21, 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens vão desmaiar de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E tudo que nós estamos vendo antecede a vinda de Cristo, porque no verso 27 Jesus diz: e então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Versículo 28, Jesus disse: ora, quando vocês começarem a ver todas essas coisas, levantai a vossa cabeça e olhai para cima, porque o dia da vossa redenção se aproxima. Agora, o que é incrível, e aqui eu termino, é que existe um programa bíblico, existe uma linha teológica. Nós vamos ser arrebatados, vamos para a boda do Cordeiro, tribunal de Cristo, na terra tribulação, grande tribulação, final do juízo. Jesus desce com a igreja, implanta o reino milenial em Jerusalém.
Ele vai governar sobre todas as nações, povos, línguas, tribos e nações com vara de ferro. Apocalipse 19. O reino milenial implantado, final do milênio, o diabo é solto. E nós chegamos no grande trono branco. E toda essa terra que foi contaminada pelo pecado vai ser desfeita pelo fogo. Não é lindo você olhar para o planeta Terra? Existe muita beleza. Eu viajei o Brasil inteiro. O Brasil é muito lindo. Mas tudo vai ser desfeito pelo fogo, porque a terra está contaminada pelo pecado. Mas existe uma cidade, Apocalipse 21, que o Calvário nos deu acesso a ela. Aleluia. Que quando João olhou para o tamanho da cidade, ela, em Apocalipse 21, 16, ela tem 12.000 estádios de largura, altura e profundidade. 12.000 estádios é 2.260 quilômetros. Chegaríamos um pouco para cima do Rio Grande do Sul, a metade do Brasil. Mas essa cidade, ela tem a mesma altura, largura e profundidade. Ela tem o tamanho de quilômetros quadrados, quando você mede 5.107.000 quilômetros quadrados. Esta cidade, nenhum arquiteto do mundo conseguiu fazer nada semelhante. E teve um urbanista que calculou quantas pessoas poderiam habitar nessa cidade. E ele chegou num cálculo incrível de 73 bilhões de pessoas poderiam habitar nela. Esta cidade, ela foi projetada pela mão do próprio Deus. Esta cidade que o Calvário nos deu acesso, nunca entrou pecado nela. E eu nem vou entrar na questão do pecado original de Satanás, porque foi num paraíso e não foi na Nova Jerusalém. Mas eu quero que você compreenda que esta cidade, ela é uma habitação para salvos. Nessa cidade nunca vai ter crise. Nesta cidade nunca vai ter pandemia. Nessa cidade não vai ter sol, lua e estrela, porque o próprio Deus vai iluminar ela. Esta cidade, ninguém vai chorar nela. Esta cidade, ela já está pronta. E é lá que eu e você vamos habitar por toda a eternidade. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Queridos, ouça a voz de Deus. O mundo caminha para o império das trevas. O mundo caminha para o juízo. Mas eu e você vamos entrar na Nova Jerusalém. Aleluia! Irmãos, talvez você esteja perdendo esse desejo do céu. Aleluia, Jesus! Eu não sei quanto tempo faz que você não sente a alegria de ser um salvo. Aleluia! Você lembra o dia que você aceitou Jesus pela loucura da pregação do Evangelho? Você lembra a alegria que inundou a tua alma? O desejo de santidade, o desejo de servir, o desejo de pregar, o desejo de louvar, o desejo de estar na presença dele. Não importava quem ia pregar, porque hoje que o povo hoje quer saber quem vai pregar para ir para o culto. Não importava quem ia cantar, porque o teu desejo era servir e adorar. Aleluia! Mas de repente você começou a crescer e as coisas dessa terra se tornaram mais importantes do que a tua salvação e o céu.
Querido, o Evangelho não mudou, porque Ele morreu. Você pode ser livre hoje. Porque Ele morreu, você pode ser resgatado hoje. Porque Ele morreu, você pode ser perdoado agora. Porque Ele morreu, a certeza que você vai habitar na Nova Jerusalém vai ressuscitar na tua alma hoje. Feche seus olhos por apenas uns 2 ou 3 minutos. E eu gostaria que você não pedisse nada por esse período. Imagine a cidade. Nela não vai haver morte, maldição, lágrima, dor, sofrimento. O Calvário te deu acesso a viver na presença do Deus que escreveu a história. Eu gostaria que você dissesse glória, aleluia. E se vier línguas estranhas, você pode falar em mistério, porque nós estamos numa igreja pentecostal. Jesus, Ele batiza com o Espírito Santo. Lute contra a tua carne, porque a tua carne não quer que você glorifique. A tua carne não quer que você adore. A tua carne não quer que você fale línguas. É a tua carne, é a tua natureza. Quebra o pacto com a terra e diga: Senhor, eu quero o céu. Eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Cadê a primeira alma para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que está afastado? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar? Pródigo, tem veste nesse altar, tem sandália para o teu pé, tem anel para o teu dedo e tem uma festa te aguardando. Volte agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Oh glória! Tem alguém para Jesus? Eu vou esperar, meus irmãos, por pelo menos 3 minutos. Vai adorando, irmãos, porque enquanto você manda a glória para cima, Ele manda poder para a terra. É o mesmo conceito pentecostal. Nós o adoramos e Ele se manifesta no nosso meio. Vem para Jesus agora, alma cansada. O teu lugar é na presença dEle. Ouça o que Deus está te dizendo. Ele não te quer por momentos na presença dEle. Ele te quer por toda a eternidade na presença dEle. Eu vou aguardar apenas 2 minutos e eu vou orar. Urabacando Remaia. Vem para Jesus agora. Está vindo aqui uma família para Jesus. Pode vir. No YouTube o Diego Gabriel está reconciliando. Fica olhando ali, ó, Alado. Está aqui mais uma alma para Jesus. Pode vir. O céu é o lugar de você. Está vindo aqui a 4ª alma para Jesus. No YouTube, escreva Cristo agora. As pessoas que estão no Facebook, no YouTube, é só escrever: eu quero Jesus. Volte agora. Querido, a mensagem da cruz, a mensagem mais poderosa. É a mensagem mais poderosa, é a mensagem da cruz que a igreja precisa ouvir nesses últimos dias. Aleluia! Volte agora para Jesus. Olha aqui, está voltando para Jesus e está sendo renovado. Está voltando para Jesus e já está dando glória. Porque só de ele caminhar os passos, a presença de Jesus, as cadeias foram quebradas. Vem para Jesus. Volte agora. Querido, convide essa pessoa que está do teu lado. Bate a mão nele e diga: eu vou com você lá na frente. Traga ele para o altar. Ele é precioso para Jesus. Ele é precioso para Jesus.
Tem Miriam Ortiz na internet se reconciliando. Vai ser muita vida na internet se reconciliando. Volte agora para Jesus. Traga essa alma. Não tenha vergonha, meu irmão, de abraçar e dizer: eu vou contigo lá na frente. Oh Espírito de Deus. Erabacandure Maria. Orebacandure Vasqueria Candore Manahaya. Vem para Jesus. Aleluia. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Irmãos, levanta a mão para o céu e diga glória, aleluia, por alguns instantes. Senhor, quebra as cadeias agora. Quebra os grilhões agora. Quebra, está vindo aqui mais uma alma. Está vindo aqui mais uma alma. Quebra as cadeias do glória na tua igreja. Satanás, larga os pés dessa mulher. Larga o pé deste homem. Volte agora. Volte agora para Jesus. Aceite a Ele agora. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou orar, mas eu sei que tem mais alguém. Eu vou esperar 1 minuto apenas. E eu vou orar. 1 minuto e eu vou orar. É o melhor convite que você está recebendo em 2021. Você vai terminar o ano nos braços de Jesus. Alaca menestia, urabacando, menestia, rebacando, remanahaya. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus. Oh, pode falar em mistério, pode a glória. O Calvário te libertou do império das trevas. O Calvário te libertou do império do pecado. Agora mais um jovem. O império das trevas foi quebrado. A morte não tem mais poder sobre você. O mundo não tem mais poder. O inferno não tem mais poder. É a palavra que liberta. Que coisa gloriosa é ver vidas reconciliando e sendo renovada. E ainda tem incrédulo que não acredita. Jesus perdoa o pecado e Ele restaura. Jesus está abraçando os pródigos, beijando os pródigos e tocando as vestes dos pródigos, colocando sandália no pé do pródigo, anel no dedo do pródigo. A presença dele está envolvendo vidas nesta noite. Querido, todos agora, todos levantam as mãos para o céu, todos. Todos nós vamos aceitar Jesus. Você sabia que se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus? O Senhor quer te renovar por inteiro hoje. Todos nós vamos reconciliar e aceitar a Jesus com essas almas. Todos nós, todos comigo agora. Repita comigo, diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. E escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu creio que a cruz me liberta do pecado. Eu creio que naquela cruz o Senhor desfez toda a maldição. Eu creio que naquela cruz o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Diga: Senhor, eu creio que naquela cruz o Senhor abriu a nova Jerusalém para mim. Senhor, me abraça. Eu sou totalmente dependente de Ti.
Diga comigo: Senhor, me renova. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua graça. Amém. Irmãos, tem cadeias para ser quebradas aqui. Levanta a mão ainda e diga comigo. 3 vezes você vai dizer que o sangue de Jesus tem poder. Não tenha vergonha, porque isso aqui é uma guerra. É uma guerra, mas a tua alma vai sair daqui livre hoje. Diga comigo a primeira vez. Você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder por 3 vezes. Diga a primeira vez, diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai dar o grito de liberdade. Você vai dar o grito de livre, 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 livre. Livre pelo sangue, livre para adorar, livre para pregar, livre para cantar, livre para evangelizar, livre para voltar para a presença, livre para voltar para a brecha, livre para ser usado pelos dons do Espírito. Você vai sair dessa praça livre. Você vai sair dessa praça livre. Você vai dar um grito de liberdade. E após você dar um grito de liberdade, você só vai adorar. Você só vai adorar. Diga comigo agora: encha o pulmão, meu irmão. Encha o pulmão. Tem enfermidades que vão ser curadas agora. Tem enfermidades que vão ser curadas agora. Encha o teu pulmão comigo e diga: o sangue de Jesus. O poder de Deus não escandaliza. O que escandaliza é o pecado. O poder de Deus não escandaliza. O que escandaliza é o pecado. Essa igreja nasceu no fogo. Ela vai subir no fogo. Seja renovada agora. Oh, glórias a Deus! Maravilha! Que maravilha! O pastor Carlos Cardoso vai realizar no mês de dezembro o Natal Missionário. E está sorteando o seu Fusca para a aquisição de 300 cestas básicas e 3.000 kits para as crianças. Você envia uma oferta de R$50 entrando no site meufuscamissionario.com.br. Escolhe seu número e já vai estar concorrendo a este lindo Fusca 1975 com 70% de peças originais, motor 1300. Diante da situação atual do mundo, temos que estender as mãos aos mais necessitados e levar amor de Cristo a essas pessoas. Nos ajude e venha fazer parte desse projeto, nos ajudando a ir mais longe. Deus abençoe. Projeto Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. O
Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.